Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma vitória maiúscula do Trump, mas não é uma vitória tão grande quanto o pessoal está pensando não, tá? A Suprema Corte nos Estados Unidos decidiu que juízes não podem proibir o Trump, as ordens do Trump nacionalmente. O que quer dizer isso? Vocês sabem, lá nos Estados Unidos, eles adotam o controle difuso de constitucionalidade, tá? Só quem pode decretar uma norma do presidente ilegal seria o Congresso ou a Suprema Corte dos Estados Unidos. Os juízes podem decretar ilegal num caso concreto, podem decretar inconstitucionalidade num caso concreto, como acontece aqui no Brasil também, em controle difuso de constitucionalidade, tá? O que estava acontecendo lá nos Estados Unidos é que alguns juízes estavam aplicando o princípio de forma universal, do tipo, eu acho que essa regra do Trump é errada, então ela não vale em lugar nenhum dos Estados Unidos. E isso, evidentemente, não é da competência do juiz, tá? Eu não vi nada demais nessa decisão que eles tomaram. É lógico, isso cria um problema para quem tem filhos a partir daqui nascido nos Estados Unidos, né? Lembrando, os Estados Unidos têm o direito de ius solis, né? Igual o Brasil, né? Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce nos Estados Unidos é americano. Não interessa se os pais estão legais, não estão legais e etc. O que o Trump quer é uma regra que o ius solis vale só se os seus pais forem cidadãos americanos ou estiverem legalmente nos Estados Unidos. Se você estiver ilegal nos Estados Unidos e tiver um filho, esse seu filho não terá a cidadania americana, é o que o Trump propõe. Essa regra que o Trump propõe é inconstitucional, eu já falei para vocês, isso não vai ficar no final das contas, vai cair. Essa decisão aqui, inclusive, dá essa dica, tá? Eles dizem que essa regra vai cair, que o que o Trump está querendo é inconstitucional, mas proibiu juízes de decidir esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso com calma aqui. Essa notícia foi sugerida por Tem que Derrubar o Remessa Conforme, Jonathan Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Isso pode ser um pouco confuso para quem não é da área do direito, né? Mas existe uma diferença entre a análise do mérito da coisa e a análise do procedimento da coisa, da forma da coisa, né? Então, a questão é que a Constituição americana diz que se você nasceu nos Estados Unidos, você é americano. Não fala nada sobre nada. O Trump emitiu uma ordem executiva, uma espécie de decreto, como se fosse um decreto aqui do Lula, dizendo que não, você só é cidadão americano se você nasceu nos Estados Unidos, filho de ou cidadãos americanos ou então de pessoas que estão legalmente nos Estados Unidos. Se os seus pais, um dos seus pais está ilegalmente nos Estados Unidos, você não é cidadão americano mesmo tendo nascido nos Estados Unidos. Isso afronta a Constituição, tá? Então isso eventualmente vai cair. Mas qual que é o processo lá nos Estados Unidos? O controle de constitucionalidade americano ele é difuso. Ou seja, cada corte, cada juiz vai decidir que essa coisa é inconstitucional num caso concreto, que vale para aquele caso apenas, que não tem validade para todos os casos, até que vai se formar uma jurisprudência, provavelmente quando isso chegar lá na Suprema Corte, e essa jurisprudência vai dizer que, né, lembra lá, é common law, então é tudo por jurisprudência, então a jurisprudência vai dizer que essa regra do Trump é inconstitucional e acabou essa história. Mas até chegarmos lá, o que estava acontecendo antes é que alguns juízes estavam querendo cortar caminho nessa história. Então, isso que é importante aqui, ó. A Suprema Corte dá uma vitória monumental a Trump e abre caminho para fim da cidadania por nascimento. Isso aqui é falso. Sim, a Suprema Corte deu uma vitória para o Trump, por quê? Porque não era só nesse caso que estava acontecendo esse tipo de perseguição. Vários juízes lá de cortes inferiores lá nos Estados Unidos estavam querendo contornar ou tornar inválidas ordens do Trump. E a Suprema Corte disse que isso não pode fazer isso. Um juiz só tem o direito de decidir sobre o caso concreto ou então sobre aquele grupo, aquela região que ele está fazendo. Mesmo que for uma ação de classe, coisa e tal, só sobre aquela classe. Não pode dar esse direito para todas as pessoas nos Estados Unidos, não pode ter uma decisão de inconstitucionalidade ampla, como os juízes vinham fazendo, né? Então isso é bom para o Trump? É bom para o Trump. Por quê? Porque várias dessas ordens executivas, não era só nesse caso do ius solis, não, né, do nascimento lá nos Estados Unidos. Era também no caso de deportação de pessoas para El Salvador. Tinha um monte de casos que ele deu a ordem executiva e os juízes derrubavam a ordem executiva. O caso das tarifas. Teve um juiz que proibiu as tarifas do Trump, né? E é um absurdo isso.
Porque, de novo, lá você pode até considerar que realmente isso seria inconstitucional, mas isso teria que seguir o processo da justiça de lá. Não pode um juiz querer antecipar, ainda mais por questão política, a gente sabe que é por questão política, e querer limar o ato do Trump nesse caso, né? Então, o que aconteceu aqui foi isso, olha só. Aqui na BBC News está muito ruim essa matéria deles aqui. A matéria da CNN está mais explicada, aqui, olha só o que foi exatamente aqui. Ó. A decisão da Suprema Corte, o voto foi da Amy Coney Barrett, que deu o voto que acabou sendo o escolhido, né? O voto dela limita a capacidade de juízes de parar o Trump. Então o que estava acontecendo? O Trump dava uma ordem, um juiz dizia assim, ah não, mas essa ordem é inconstitucional, então acabou essa ordem, nos Estados Unidos inteiro essa ordem não vale. Não, o juiz não pode fazer isso. Ele pode aplicar, ele pode dizer que essa ordem é inconstitucional num caso concreto, naquele caso que está sendo julgado, ou então ali na região aqui, ó. A Suprema Corte limitou a capacidade de autores de ação, né, de pedir ordens em todo o território americano, em todo o país, que temporariamente param atos do governo e determinadas políticas do governo. Porém, a Corte deixou intacto a capacidade desses autores de pedir uma decisão ampla através de ações de classe, né? Ou seja, você pode pedir uma ação de classe. Então, entrar muitas pessoas naquela ação de classe e você pede esse benefício para todas elas, né? A Corte também assinalou que o plano do presidente de acabar com a cidadania por nascimento não vai dar certo, não vai funcionar, porque é contra a Constituição. Então, repara, o que a Amy Coney Barrett falou foi que não, realmente o Trump está errado, mas os juízes não podem fazer isso, eles têm que seguir o processo, têm que seguir o controle de constitucionalidade difuso, que é o que vale lá nos Estados Unidos, ou seja, tem que ir subindo devagarzinho até chegar na Suprema Corte de lá, e aí lá na Suprema Corte vai ter algum caso que eles vão decidir que vai acabar dando a jurisprudência que vai ser seguida por todo mundo lá nos Estados Unidos. O juiz não pode se adiantar nesse processo, né? Mas, de novo, qualquer um que entrar na justiça nos Estados Unidos vai conseguir ganhar porque é inconstitucional a regra do Trump. Então, se você é um brasileiro, por exemplo, um casal brasileiro que teve um filho nos Estados Unidos nesse meio tempo e está tendo dificuldade de registrar o seu filho como americano por conta dessa ordem do Trump, o que isso significa para você? Significa que você tem um problema de dinheiro, você vai ter que contratar advogado. Porque na justiça você vai ganhar, você vai conseguir, mas sabe como é que é? A justiça lá nos Estados Unidos não é barata. E você vai precisar recorrer a um advogado para conseguir fazer valer esse direito que é garantido na Constituição americana, né? Então, agora, para o Trump, isso significa que os oponentes não vão poder mais fazer ordens amplas e proibir as políticas dele. Então, esse é o principal problema. Esse caso da cidadania de nascimento é um caso morto. O Trump não vai conseguir fazer isso valer, porque isso está na Constituição americana. É claramente inconstitucional o que o Trump quer fazer. Você pode achar justo, pode achar injusto, pode achar o que você quiser. A Constituição americana, a menos que ela seja emendada pelo Congresso, e vocês sabem, o processo para fazer uma emenda na Constituição americana é muito, mas muito mais difícil que na Constituição brasileira. Aqui no Brasil, para você fazer uma PEC, que é uma emenda à Constituição, você precisa de 2/3 ou 3/5 do Congresso e do Senado, né, da Câmara e do Senado, em 2 votações e coisa e tal, e pronto. É relativamente simples. Lá, você precisa disso também no Congresso deles lá, no Senado deles lá, mas depois disso, cada estado tem que fazer a mesma coisa com as suas câmaras e com os seus senados. Enquanto o estado não conseguir homologar essa emenda constitucional, a emenda não vale para nenhum dos outros estados. Então, os 50 estados americanos têm que aceitar essa emenda. Você acha que teria alguma chance de passar uma emenda? Isso nunca passaria em Nova York, nunca passaria na Califórnia, que são estados fortemente democratas. Então, assim, simplesmente esquece, não vai ter isso. Se nasceu alguém nos Estados Unidos, é cidadão americano sim, e não vai mudar isso. A decisão dela foi diferente. A decisão dela é de só que juízes não podem dizer que vale para todo mundo a decisão deles de que quem nasceu nos Estados Unidos é americano, e assim anulando a ordem do Trump. Para essa ordem do Trump especificamente, que eu falei desde o início, ela é inconstitucional, ela vai cair em algum momento. Em algum momento isso vai chegar na Suprema Corte e vai cair na Suprema Corte. A própria Amy Coney Barrett falou, olha só, isso aqui
não vai vingar não, isso aqui não... Essa ordem do Trump simplesmente é inconstitucional, mas os juízes não podem ficar derrubando a ordem do Trump, tem que seguir o processo direitinho da justiça, né? O problema aqui é a questão formal, não é a questão material, não é o mérito do caso em si, né? Enfim, aqui, ó, a opinião dela, ela votou que os juízes não podem gerar decisões com validade para todo o país, anulando ações do executivo, né? Eles resolvem casos e controvérsias consistentes com a autoridade que o Congresso deu a eles. Então eles só podem, os juízes em cada comarca lá, em cada região, só podem resolver casos ali na jurisprudência deles, não podem estender para todos os Estados Unidos, né? O Trump comemorou, por quê? De novo, essa questão do nascimento nos Estados Unidos não vai fazer diferença, mas para outros casos, porque tem vários outros casos, teve juiz que proibiu as tarifas do Trump, teve juiz que proibiu não sei o que lá, tudo que o Trump faz, aparece um juiz democrata querendo dar ordem para anular aquela ordem do Trump, né? Isso acabou, isso não pode mais. O STF deles lá, a Suprema Corte deles lá, decidiu que não, que os juízes não podem fazer isso. Que se for uma coisa inconstitucional, isso tem que seguir o caminho correto, chegar na Suprema Corte, eventualmente, e ali ter a decisão, né? J.D. Vance também comemorou, e eu acho que a decisão é correta, essa decisão tá correta do jeito que tá, né? Os justices, as juízas democratas, né, não gostaram. A Sônia Sotomayor falou que é um absurdo, que está transformando o absurdo que é essa administração do Trump, ou seja, críticas partidárias, né? Não faz sentido. O que a Amy Coney Barrett está fazendo é exatamente aplicar a Constituição do jeito correto. Pode, é inconstitucional? Mas não pode ser qualquer juiz decidindo isso em qualquer lugar e anulando a ordem do Trump para qualquer coisa, né? Então, essa foi a vitória do Trump, foi uma boa vitória para o Trump, mas não nesse caso. Esse caso vai cair mais dia menos dia. Esse caso do direito de nascimento, a Constituição americana é muito clara, nasceu nos Estados Unidos, é americano. Então esse caso não vai resolver, mas outros isso resolve.